E aí galera, tudo tranquilo? Show? Aqui quem fala é o Ednardo, né, do canal Física Exploratório. E vamos dar início a mais uma resoluçãozinha de questão, onde essa questão caiu no IFSU de 2014. Questãozinha com o tema dilatação térmica, né? E com isso a gente vai tentar resolver, certo? Gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolvê-las. Bom, então vamos lá, dar início. Pelo seguinte enunciado. O termômetro tem um bulbo e um tubo capilar de vidro e contém um volume V0 de mercúrio. Uma variação na temperatura de ΔT altera o nível de mercúrio, né, no tubo capilar de ΔH. Considerando que o gama de mercúrio, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio, e alfa V, né, o coeficiente de dilatação linear do vidro. E desprezando as variações na área do tubo, né, capilar e os efeitos de capilaridade e tensão superficial. Ele quer saber o seu diâmetro interno, né? É igual a... Bom, a princípio, a gente já tem que entender que temos algumas informações, né? Como sendo o gama do mercúrio, certo? Temos também um alfa V do vidro, que é o de coeficiente de dilatação linear, e já o outro é o volumétrico. E antes da gente começar, eu gostaria de dar uma revisãozinha. Vamos supor que existe um balde, certo? Um balde feito com material qualquer, ok? Vamos imaginar isso. Essa aqui é a situação que eu vou tentar explicar para vocês o que é isso, né? Vamos supor que nesse balde ele apresenta, ele está cheio com fluido até a tampa, ok? Ou seja, isso mostra que o volume do líquido inicial é V0 e o volume do balde é V0. Após ambos sofrerem uma variação na temperatura ΔT, supondo, né, que o gama da água, do líquido, é maior do que o gama do balde, vai se dilatar mais o líquido do que o balde, certo? Vai acontecer o seguinte, que esse balde ele vai aumentar de tamanho, né, de volume. Ele vai aumentar. Como sendo um delta V do balde. E o líquido, como ele vai se dilatar também a mais do que o balde, vai completar o balde, certo? Mas vai ter algum volume fora. Ou seja, que transbordou, certo? Esse volume que transbordou será o volume, né, ΔV aparente, que é o volume que transbordou do recipiente. Mostrando que, então, isso quer dizer o quê? Que o ΔV do líquido, ele é quem? É o ΔV do balde mais o volume que transbordou, que é o ΔV aparente. Uma revisãozinha, né, de dilatação para fluido, certo? De forma volumétrica. É isso que eu queria abordar. Então, nesse caso, a gente vai precisar dessa fórmula para resolver, né, esse tipo de questão. Perfeito?
Vamos encontrar algumas informações importantes no enunciado, certo? Ele mostra que o volume é V0, o inicial, vai sofrer uma variação na temperatura T e ΔH, né? Vai aumentar o quê? O nível do mercúrio, né? É o nível do mercúrio. Temos o gama Hg, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e temos o alfa V, que é o linear, certo? Temos uma relação. Aqui já vamos encontrar uma relação. Como a gente está usando essa equação aqui, vai usar essa equação 1 como base, todos apresentam ΔV volumétrico. Dessa forma, a gente tem que converter o coeficiente de dilatação linear do vidro para o coeficiente de dilatação volumétrico, certo? Sendo que o ΔV, ele é o que? Um V0, coeficiente de dilatação volumétrico, uma variação de temperatura. Onde o gama equivale a 3 alfa, ou seja, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, certo? Então, outra informação importantíssima é essa. Ele fala o seguinte, que a gente vai desprezar o quê? As variações na área do tubo. Ou seja, a área desse tubo, ela não vai variar. Ou seja, antes do processo de dilatação, vai apresentar a área zero. Depois que apresenta o processo de dilatação, ele vai apresentar a área zero, que vai modificar essa coluna da altura do tubo. Perfeito? Bom, então a gente vai utilizar essa fórmula 1. Vamos supor aqui, ó, aqui temos a coluna, né? Vamos supor que esteja aqui o líquido. Pronto. Está com volume V0 inicial. E a gente está pegando essas pedacinhos. Após sofrer ΔT, essa coluna, ela vai sofrer variação de temperatura e vai fazer com que aumente isso. Ou seja, vai aumentar mais ainda, né? Teremos o seguinte, onde a área é a mesma. Beleza. Ou seja, até esse pedacinho aqui é um ΔH, do balde, certo? Na verdade, só explicar aqui direito. É um ΔV, né? Variação de volume do balde. E esse pedacinho aqui é o ΔV do aparente. Que equivale o quê? 1 a 0, que é a área, vezes o ΔH. Certo? Temos que encontrar esse pedaço aqui, que é a variação que o líquido de mercúrio fez com a coluna do tubo, né? Por isso que ele quer saber, ó. Altera o nível de mercúrio no tubo com ΔH. Aí ele quer saber o diâmetro disso. Perfeito. Utilizamos a fórmula 1. Temos o seguinte. Só vou repeti-la. ΔV do tubo, do vidro, né? Mais ΔV aparente. Ok. Do ΔV do VL, né, do líquido, é o seguinte, a gente está trabalhando com líquido de mercúrio, né? Ótimo. Então a gente vai ter um V0.
que é o volume inicial, né, que a gente conhece, vezes o gama de H, G, vezes a variação de temperatura. Perfeito. Agora a gente tem também considerar, né, a variaçãozinha do vidro, né, de dilatação. Então a gente também tem um V0, certo? Vezes 3 vezes o valor de alfa, já que o coeficiente de dilatação linear é alfa V. Então teremos 3 vezes alfa V, mostrando o seu coeficiente volumétrico do vidro, vezes a variação de temperatura. É igual a mais, né, delta V aparente, né? Vou passar para o outro lado, essa sendo uma subtraçãozinha. Delta V aparente. Eu vou deixar em evidência o V0 e o delta T. E o delta T vai ficar em gama de HG menos 3 alfa V. Perfeito. Perfeito. Já agora a gente sabe o seguinte. Como a gente sabe a seguinte situação, né? Como a área ela vai ficar invariante, certo? Então a gente pode abrir esse volume aparente desse líquido como se fosse transbordado, ok? Que é justamente essa altura ΔH que ele nos forneceu. Ótimo. E quem é essa variação de volume? É justamente, né, a área 0, né, vezes ΔH, que é igual a V0 delta T de gama do mercúrio menos 3 alfa V. Mas quem é a área desse tubo? Certo? A área desse tubo, vamos supor que seja um R, né? Qual é a área de um círculo? A área A0 é π R2. Mas ele quer encontrar quem? O diâmetro interno. Então a gente vai fazer em função do diâmetro essa área. Vai ficar π d quadrado sobre 4. Perfeito. Dessa forma, a gente vai substituir, né, o valor da área. E o ΔH vou passar dividindo logo, certo? Então vai ficar π d2 sobre 4 é igual a V0 delta T de gama HG menos 3 alfa V. Isso aqui sobre ΔH. Agora a gente vai isolar o D, né? Que é o diâmetro. Isolando o D, temos a seguinte situação. Vai ficar 4 V0 delta T no numerador. Só repetindo. E o ΔH vai multiplicar π, né? Então vai ser π ΔH. Isso aqui tudo dentro de uma raiz. Certo? Mostrando aí o resultado do nosso problema. Vamos lá comparar. Vou pegar ele aqui. Vou tentar pegar esse pedacinho aqui. Perfeito. Pronto, aí a gente vai copiar e comparar, né, com o resultado. Perfeito. Vamos lá. Então o resultado que deu o valor, né, exato, justamente o item A. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da resolução, tenha entendido passo a passo. Uma questãozinha de dilatação volumétrica, né? Dilatação térmica volumétrica.
que além de servir para o concurso, serve para também questões do tipo vestibulares também, certo? E é isso. Se inscreva no canal e compartilhem o vídeo. Até mais.